ortógrafos têm dado grande importância à presença do artigo, do acento. Ora, a presença do acento numa ortografia vai criar situações de oposição entre a pronúncia quer no mesmo país, quer em países diferentes. E nós sabemos que o falante resolve o seu problema. Veja, por exemplo, o caso do plural por metafonia. O plural por metafonia não leva nenhum acento, e todos nós sabemos quando o singular tem o timbre fechado e o plural tem o timbre aberto, e que há, naturalmente, variações dessas pronúncias. Portanto, eu acho que o grande problema e a grande dificuldade de uma unificação ortográfica é que a atenção dos ortógrafos está voltada para o maior número de acentos, o que significa a maior provocação de diversidade da realidade fonética quer no mesmo país, quer em países diferentes. Eu creio que Antônio, uma palavra como Antônio, proferida em Portugal com timbre aberto e no Brasil com timbre fechado, se nós não usarmos o acento, os portugueses continuam com o timbre aberto, os brasileiros continuam com o timbre fechado, e isso não é geral, porque no Brasil também existe Antônio, aquela região de pescadores da região dos lagos, que é uma região de contingentes de antigos portugueses. É assim que se pronuncia a palavra Antônio. Eles pronunciam Antônio. Agora, quer a pronúncia seja Antônio, quer a pronúncia seja Antônio, escrita sem acento, nós poderemos chegar a uma unidade ortográfica. Agora, se nós quisermos usar o acento com valor, com preocupação pedagógica, didática, educacional, jamais teremos uma acordo ortográfico. Então, a meu ver, essa unidade ortográfica só se obterá se nós chegarmos a uma mudança da filosofia que deve presidir um acordo ortográfico para toda a lusofonia. Un apuntamento no italiano. A realidade é que non utiliza os acentos. A não ser nos oxítonos. Acontece que na Italia a unidade lingüística era relativamente mínima no principio da existencia do Estado italiano, e non obstante agora, na realidade, é que o italiano se expandiu totalmente. Quase pode dicerse que é a única lingua da nación e os dialectos están en recesión total. Portanto... Um linguista italiano dizia que antes do boom da televisão, quando 4 ou 5 italianos se juntavam, pelo menos 3 falavam dialetalmente. Depois de 1960, essa estatística mudou consideravelmente. De modo que nós temos aqui fazer frente a que os nossos locutores, tanto de rádio como de televisão, não sejam escolhidos pela sua beleza física, não é? Mas que sejam promotores da boa pronúncia naquela região em que ele está falando. Como antigamente os locutores no Rio de Janeiro passavam por um curso de elocução, de prosódia, de ortoépia, para que pudessem agir como um elemento difusor da cultura da língua naquela região. Só uma pergunta. No caso do Brasil, por exemplo, no caso do Brasil que a gente tem distinção, qual seria a boa pronúncia do português no Brasil? Seria a do Sul, a do Rio de Janeiro, a do Pará, a do Amazonas, a de Pernambuco, a da Paraíba? Será que esse conceito de boa pronúncia no Brasil não é um conceito político, muitas vezes? Não, pode haver até uma influência política, mas eu responderia com uma frase de um linguista do século XIX, um dinamarquês, Otto Jespersen, que dizia: cada pessoa culta é um clássico na sua língua.
seja ele falante de Londres, seja ele falando de Liverpool, etc. Então, nós nunca teremos a boa pronúncia. A boa pronúncia é a pronúncia de cada região. Qual será a boa pronúncia de Portugal? Se ele for lisboeta, será de Lisboa. Se ele for de Coimbra, será coimbrã. Se ele for carioca, será a pronúncia carioca. Se ele for paulista, será a pronúncia paulista. Quer dizer, não existe boa pronúncia. Isso vamos dizer, é um fantasma que dominava a filosofia dos estudos linguísticos quando se via a língua como um produto natural, que nascia, crescia e morria, independente da vontade do homem. Hoje não. Hoje a língua é vista como um produto social, não é? O Sapir diz que nós só falamos porque nascemos no regaço de uma sociedade. Então, isso significa que cada região é a sua pronúncia, é o conceito de norma. O que é norma? Antigamente se imaginava norma como alguma coisa unitária e uniforme. Hoje, norma é o que é normal em cada região. A norma é o que é normal, fixada por uma tradição. De modo que, não, antigamente, no Rio de Janeiro, por exemplo, no Brasil, havia essa ideia de que a melhor pronúncia era a do Pará, porque no Pará nós tivemos uma maior influência portuguesa. Isso não existe. Não existe na França. Qual é a melhor pronúncia francesa? Não existe. É a pronúncia de cada região, já que a língua é um fenômeno exclusivamente social, histórico-social. Uma tal reação em Portugal... Sim, pois é o que eu digo. É o que eu digo, é a mudança da filosofia que preside a unificação ortográfica. Eu não proponho vamos dizer, a abolição dos acentos. O que eu proponho é uma racionalização dos acentos, onde os acentos tenham uma influência só de sílaba tônica e não de timbre, se aberto ou fechado, como faz, por exemplo, o espanhol. O espanhol tem mais sorte do que nós, porque o espanhol só trabalha com 5 vogais. Eles não têm essa oposição e, como nós temos, o, porque eles ditongam as vogais breves. Agora, mas de qualquer maneira, se nós chegarmos, isso é que eu digo, nós temos que mudar a filosofia do emprego dos acentos. Se nós chegarmos a uma filosofia de tal maneira que o acento marque a sílaba tônica, seja de timbre aberto ou fechado, mas marque a sílaba tônica, e não generalizar o acento para todos os casos, nós chegaremos a isso. Uma página de Machado de Assis, de 1896 ou 1900, se nós contarmos o emprego dos acentos, nós temos aproximadamente 4, 5 palavras acentuadas. Se verificarmos a mesma página num texto impresso depois das reformas ortográficas, aqueles 4 ou 5 acentos são duplicados ou triplicados. Quer dizer, a presença do acento num texto moderno. De modo que o que nós devemos fazer é chegarmos a um denominador comum. Há um trabalho de um professor publicado no órgão da imprensa lisboeta, onde ele pegou o vocabulário fundamental, são 2.000 e tantas palavras, e ele verificou que a coincidência de acentuação entre Brasil e Portugal, a coincidência chega a 90%, quer para o emprego do acento agudo, quer para o acento circunflexo. De modo que a mudança de filosofia é procurar uma racionalização para esses 10% que contrariam a pronúncia, quer dizer, o uso do acento agudo ou do acento circunflexo entre Brasil e Portugal e o resto da lusofonia. Quer dizer, o nosso problema de acentuação está nesses 10% que mostram
uma divergência entre o emprego do acento agudo. Nós teríamos de partir daí. Qual é a solução? Eu não sei, porque não estudei o problema, mas somos suficientemente, não digo inteligentes, mas preparados para chegarmos à solução desses 10%, porque os 90% já foram resolvidos por essa tradição ortográfica. De modo que, por isso é que eu acho que o Brasil não devia entrar logo com o acordo fixado. Por quê? Porque se nós estudarmos mais a filosofia da ortografia, nós poderemos chegar daqui a 1 ano ou 2 anos, não é, a um sistema que atendesse a todas as componentes da lusofonia. Bom, entón, se non houver máis preguntas, tendo en conta xa que é unha hora un pouco avanzada, encerramos o acto, mas quería facer agradecendo moitísimo a presenza dos 4 oradores, tanto do colega de tantas luitas pasadas, o profesor Martiño Montero Santalla, quase coetáneo meu, como da minha antiga profesora que hoxe colega e amiga meu, profesora María Carmen Rico, como especialmente os nosos convidados aquí representantes das academias e das universidades de Portugal e do Brasil, que estou certo voltarán outras veces máis ainda esta universidade, porque esta universidade ten necesidade de escutar sempre a súa palabra sabia. E estou seguro que iso vai producir ainda moitas máis. Moito obrigado a todos.